Bem-vinda à aula de intercessão. E esta aula vai ser sobre batalha espiritual. Como que a gente deve guerrear. Como que eu vou me treinar? Estudar a Bíblia, entender o mover do Espírito Santo, né? E agora entender que existem lugares celestiais, níveis de guerra, níveis de dificuldade. É um assunto bastante complexo, mas é verdadeiro. Vocês que estudaram Entendendo a Deus, se não, vocês são bem-vindos para adquirir esse curso. Estudar sozinho, consegue? Como foi a queda do Lúcifer? Que era o querubim, sabe? O querubim ungido que dirigia a adoração celestial. Mas eram anjos. Como nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de analisar, de decidir, de fazer escolhas e decidir. Então, Deus deu isso para nós e nós queremos usar isso para bem, né? Mas alguns não usam para o bem. Mas em Cristo nós vamos também conhecer melhor a Bíblia. Depender do Espírito Santo. E entender que, desse livro, bem no fim, é um anexo. E eu acho muito, se você adquirir esse livro, vai ser bom para vocês verem que tem 3 níveis de guerra espiritual. É o que nós vamos falar daqui para frente, né? Então, o nível da terra. O que é isso, né? 3 níveis. Uma vez eu encontrei com um ex-satanista, né? E ele falou uma coisa que me alertou e fui estudar bastante. Ele falou assim, nós, entre satanistas, ele era ex, ele tinha se convertido. Ele falou assim, a gente fala assim, deixa esses espíritos pequenos, imundos, né? Que ficam lá trazendo intriga na família. E a igreja evangélica de crentes, a gente deixa eles lá. Nós vamos para outro nível. Olha só, daí que eu estudei bastante e vi como é importante a gente saber que temos 3 níveis de guerra espiritual, né? E por quê? Também os anjos caídos têm forças diferentes. Então, os anjos têm arcanjos, querubins e serafins. Eu creio que serafins não caiu. O Lúcifer era um arcanjo. Era um querubim, né? E acima do arcanjo. E os anjos. Então, a Bíblia falou que ele arrastou 1/3. Então, pelo menos, temos 3 níveis. Por quê? Tem os demônios, espíritos imundos, que trazem intriga no lar, entre pessoas. Um pouco acima, né, nós vemos outros que têm um pouco mais de poder. E aí, em Efésios, fala nos lugares celestiais. Vocês veem que coisa, né? É o 2º nível. São potestades, né? Eu vou ler aqui Efésios 6:12. Efésios 6:12 fala justamente que existem, né, alguns que ficam no nível mais alto. E eu creio que são os arcanjos, os querubins, que caíram, né? E fala de que, aqui, nós precisamos lutar contra esses principados, potestades, dominadores dos ares, né? No mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente pensa que região celeste é lindo, mas não. É no céu, né? A gente tem, aqui a Terra tem o céu físico, com nuvens, estrelas, é o físico. Mas existe o 2º céu espiritual, onde ficam aqueles anjos caídos que tinham mais força, talvez arcanjos, talvez querubins, né? E eles ficam nessa região bloqueando
as nossas orações. Ou eles entram, esses espíritos mais fortes, eles entram em líderes fortes. Por exemplo, reis, presidentes, ou pessoas de uma... ou CEO, né? Eles entram em pessoas de importância, né? E luta, né? Contra... tem mais poder. E a gente tem que estar muito alerta contra isso. E eu vou ler Efésios 6, 11 e 12, vou ler. Né? Fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Não temos que lutar contra carne e sangue, quer dizer, não é contra pessoas, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eu entendi isso, que existem espíritos imundos, trazem enfermidade, briga, etc., intriga, sujeira, desordem, mas existe no segundo nível, com mais poder, potestades dos ares, príncipes das trevas, eles exercem poder no lugar, na região. Entram em reis, presidentes, gente de autoridade de escala maior, né? Mas nós temos que ultrapassar esse nível do segundo céu, entrar no terceiro céu, que é o paraíso. E de lá, nas regiões de Deus mesmo, de Cristo, de vitória, é que nós vamos guerrear, ter mais força, mais entendimento. Então, tem um período em que nós temos que guerrear, ao ponto de como se fosse perpassar, sabe? Perfurar esse segundo céu de impedimentos, que é de guerra. E daí a gente tem vitória e nós vamos guerrear do lugar celestial. É muito bonito Efésios 1, que nós já somos, na verdade, no plano de Deus. Nosso espírito, quando a gente vem para Cristo, já está nos lugares celestiais. E de lá é que a gente tem que guerrear. Quer dizer, estamos corpo e alma, espírito aqui na Terra. Né? Mas no espírito há momentos que pela fé e pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, a gente vai para essas regiões de vitória, né? Que talvez seja o paraíso, né? Mas para a gente entrar no nível espiritual de Deus, né? E perfurar, porque o diabo põe o céu, né? Não sei se vocês ouviram, tem muita gente que eu via quando era menina, que falava assim: as minhas orações não passam desse teto. Eu falei: que teto? É o modo de alguns crentes falarem, que a oração não chegou ao céu e não tem vitórias. Bom, em Cristo temos vitória, tá bom? Então, é um jeito de falar que as pessoas não sabem explicar o que era isso. Mas nós podemos perfurar esse impedimento, né? Nesses lugares celestiais. Não significa coisa boa porque falar celestial, mas dessas potestades que têm mais poder, impedem, né, mais coisas. E vamos ter vitórias perfurando, certo? Então, agora, nós queremos ver como guerrear nesse lugar, ter autoridade espiritual, porque precisamos ter. Temos que ser conhecidos pelo diabo. Lembra daquela em Atos 19? Fala daqueles que queriam fazer as coisas sobrenaturais e em Atos 19, né? O que aconteceu com eles? Eles não estavam em Deus, não estavam fazendo com o poder do Espírito Santo, mas o diabo imita, porque Lúcifer caiu com todos os dons espirituais. Então, ele usa esses dons com a maldade, né, para a maldade. Então, havia esses adivinhas, o que ele falou? Esses filhos de Seba, né, em Atos 19. O que eles pensaram? Quem sabe a gente fazendo milagres ganha dinheiro. O que aconteceu? Ele foi expulsar os demônios. O que aconteceu? O endemoninhado, quer dizer, os espíritos imundos dentro
daquele homem endemoniado, avançaram sobre esses filhos de Seva, né? E falou assim, olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e você quem são? Né? Quer dizer, eles não tinham autoridade, porque eles não estavam com Deus, não estavam com o Espírito Santo. Daí, então, esse espíritos imundos dentro daquele endemoniado, a Bíblia fala, saltando neles o homem que tinha espírito maligno, assenhoreando-se de dois, daqueles dois, que queriam expulsar, fazer milagres, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. É um incidente que mostra para nós que o diabo conhecia esses homens, os filhos de Seva, como está aqui. 7 filhos, é bastante, né? E ele falou, quem são vocês? Eles sabiam quem Jesus era, quem Paulo era. O diabo tem que saber quem a gente é. O diabo tem que ver, eu não posso com ele, com ela, porque está cheio do Espírito Santo, tem a vida redimida, está coberto com o sangue de Jesus. Entende? Nós precisamos ser estes filhos de Deus, cobertos com o sangue do Cordeiro, e nós precisamos ser esses que estão sempre em comunhão íntima com Deus, a tal ponto que o diabo fala, ele está ali, ela está lá, não vai dar. A tal ponto. Mas esses 7 filhos de Seva não tinham Jesus. Né? Eles só tinham o poder do diabo, que o diabo faz milagres também, usa todos os dons. Esse é outro assunto, que é mais extenso, mas o diabo conhece. Né? Então, o que aconteceu? Né? Nós precisamos ser conhecidos no mundo espiritual, tanto de Deus, é claro, Deus conhece a gente, nos ama, mas também temos que ser conhecidos no mundo das trevas, a tal ponto que o diabo pense, esse não dá, essa não vai dar. E ele tem que fugir. Não é assim que está escrito também em Tiago. Humilhai-vos perante Deus, resisti, quer dizer, sejam fortes, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. No plano de Deus, os filhos de Deus têm que estar tão em Deus, humildes, dependentes do Espírito Santo, a tal ponto que o diabo fala, não vai dar. E o diabo tem que fugir, e não a gente ser acometido pelo poder do diabo. Esse é o que Deus deseja para nós, para você e para mim, não é? Que sejamos tão fortes no Senhor que o diabo fala, não dá. Então, onde a gente for, o diabo tem que sair. Os demônios têm que sair, os espíritos imundos têm que ir embora. E essa autoridade que nós vemos em Paulo, diante desses 7 filhos de Seva, e o diabo querendo, através deles, operar, não é? Essa autoridade, claro, Jesus é a autoridade máxima, a palavra de Deus, mas Paulo tinha. Por isso que ele falou, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas e vocês? E nós queremos ser conhecidos no mundo espiritual. Mas como é que a gente vai ser conhecido? É de vitória em vitória. Cada luta pequena, cada coisa que eu renuncio que não agrada a Deus, cada vez que eu ando ouvindo a voz de Deus, cada vez que eu venço uma iniquidade dentro de mim, uma concupiscência, alguma coisa que não agrada a Deus. Talvez você não esteja no pecado de, assim, visível, né? De sexual, de coisa de roubar, mas sentimento, pensamento, queremos ser aprovados por Deus. Por isso que é tão importante termos esse tempo com Deus. E essa intimidade com Deus é que nos dá a autoridade espiritual. Se temos esse tempo com Deus, a comunhão, pode não grandes coisas acontecer, mas você está lá, se entregando, está amando a Deus acima de tudo, você busca a Deus, ama a Deus, é autoridade espiritual e o diabo vai fugir. Não é? Daí então também estar junto com os irmãos no corpo de Cristo, é tão importante estar envolvido numa igreja local, estar
fazendo alguma coisa. Não fique lá só, né, que nem um parasita, sugando. Não, vamos lá nos dedicar em tudo que a igreja faz, vamos participar, vamos nos dar. Isso é estar se fortalecendo no Senhor. E assim, o que acontece? O diabo vai ter medo, sim. Vai ter que ir embora. Né? E a gente não pode se conformar que onde a gente está, haja muita coisa ruim. Não. Né? Eu lembro que eu estava morando no apartamento e eu falava, Deus, eu estou aqui. Aqui não entra ladrão. Uma época que muitos ladrões entravam lá perto. E eu lembro que eu fiz essa oração. Porque eu moro aqui nesse prédio, ladrão não pode ter. Não pode ter, assim, oportunidade. Gente, mal sabia como isso é tão importante. Mudei desse apartamento, né, e fui no outro que eu precisava já mudar. Enfim, quando eu mudei, eu fiquei sabendo que entrou ladrão. Falei, olha só, enquanto a gente está, ladrão não entra. Então, agora também, eu moro no último andar, eu oro, Deus, porque eu estou aqui, porque o Senhor está aqui comigo, e o Senhor me deu esse apartamento, todo o prédio seja abençoado. Né? E eu oro nesse sentido, porque eu tenho sempre vontade de falar de Jesus para um, para outro, e sempre estou orando pelos meus vizinhos. É importante que onde você esteja, ou trabalhando, ou morando, ou estudando, a presença de Deus esteja lá, o diabo não tenha poder para fazer qualquer coisa, porque você está lá. Né? Então, essa nossa fé, a intimidade com Deus vai nos dar essa autoridade. Né? Então, estar em comunhão com os irmãos na igreja também é muito importante. A gente aprende muita coisa estando com os irmãos na igreja. Aprende a perdoar, aprende a amar, aprende a conviver com as diferenças, aprende a colocar-se, posicionar-se diante de Deus, diante da palavra de Deus, não importa em que meio. Não precisamos ser gente chata. Como o Teófilo falou, não vamos ser crente chato, né? Esquisito. Não precisamos ser esquisitos, mas vamos estar sempre orando. Deus me usa, eis-me aqui. E que a gente possa trazer a presença de Deus. Certo? Então, aqui eu falo também dos atos proféticos. Na Bíblia, a gente pode ser inspirado a fazer alguma coisa. Né? Então, por exemplo, esse terreno aqui do lado, uma vez eu entrei, falei, eu quero esse terreno de volta. E eu vou resumindo a história, mas nós queríamos ter esse terreno. Eu lembro que eu pulei a cerca, peguei uma pedra e falei, Deus, e eu ungi também, falei, esse terreno volta para a gente, é nosso. Né? Então, isso foi um ato profético que Deus me deu essa ideia, uma ideia de eu pular, derramei óleo. Né? Também tivemos uma vez uma igreja no bairro, que a revista Veja falou que era o pior bairro de São Paulo, de altíssimo grau de criminalidade. Mas Deus nos levou a fazer uma igreja lá. Então, nós fizemos uma igreja, mas era tanto acidente, tanta coisa, que a gente ia de carro, ia derramando. Enquanto um dirigia, a gente ia orando, porque tinha muito acidente, tinha muita criminalidade. Deus nos mandou, nós vamos aqui, vai mudar, esse bairro vai mudar. E realmente foi uma bênção esse lugar, e nós temos alguns cristãos que estão aqui conosco, mas muitos foram, e tem pastores em alguns lugares também. Mas esse é um ato profético, certo? Então a gente é inspirado pela Bíblia, fazer alguma coisa, de ungir o chão e assim por diante. Atos proféticos para ter vitórias. Amém? Então, bom, aqui no fim desse livro, a gente fala, por que Satanás ainda está se Jesus já venceu? Então, nós temos esse capítulo que fala que lá no Jardim do Éden, o diabo usurpou essa autoridade da gente dominar a terra. Hoje não teríamos espinhos,
nem plantas venenosas, nem espinhos na roseira, nem plantas venenosas, nem enfermidades, mas até o milênio. É outro assunto muito vasto, né, sobre escatologia e milênio. Não vamos entrar em pormenores aqui, mas saber que ainda Satanás está atuando. Mas a igreja do Senhor precisa estar alerta, sempre alerta, trazendo a vitória, a presença de Deus aqui na terra. Também tem outro capítulo que acho que não é agora, mas vocês podem ver que nós temos uma parte muito importante para que os judeus, um dia, possam também crer que Jesus, vão ver a gente um dia e vão falar, então aquele Jesus que nasceu na manjedoura era o Messias. Eles vão ver através da nossa vida. É uma outra parte que vocês podem ver em Romanos capítulo 11, que nós temos essa incumbência. Então, nós queremos ter vitória e trazer, inclusive, trazer os judeus para aceitarem a Jesus como o Messias, porque ainda muitos estão esperando o Messias prometido, né? O Cristo prometido. Mas, através de nossa vida, um dia eles vão ver. Então, tem muita coisa boa aí pela frente. Espero que cada um de nós possa estar muito preparado. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada. E o Senhor vem abrir o nosso entendimento espiritual. Senhor, obrigada pelos dons do Espírito Santo que nos levam ao mundo sobrenatural para trazer melhor, com mais eficácia, esses dons do Espírito Santo, trazendo sobrenatural, rompendo as trevas e fazendo a diferença aqui na terra. Muito obrigada, Senhor, porque nós somos esta Zion Church, uma igreja que o Senhor nos deu esse entendimento e essa bênção do batismo do Espírito Santo. E através do batismo do Espírito Santo, temos os dons do Espírito Santo, pelos quais podemos trazer o sobrenatural, vitórias, libertação, cura. E, ó Deus, muito obrigada, que nós todos possamos guerrear, entender tudo que o Senhor quer que nós façamos aqui na terra. Possamos guerrear corretamente, com maturidade, que nós todos cresçamos nesse preparo, no adestramento e entremos nesse nível de guerra espiritual vitoriosamente para patentear a vitória que o Senhor já ganhou na cruz do Calvário. Te agradecemos que cada um possa se esmerar na dedicação na Tua presença e também os dons do Espírito Santo. Todos possam usar esses dons para trazer de uma maneira eficaz o Teu reino e também cumprir com o Teu grande mandamento, a comissão, para ir fazer das nações Teus discípulos, em curar os enfermos, libertar os cativos, tudo que o Senhor pediu para fazer, através do entendimento que vem também do batismo do Espírito Santo. Nós agradecemos e tudo seja para o Teu louvor, porque tudo disso de bom vem de Ti, é por Ti e volta para Ti. Te agradecemos pela honra de podermos Te servir. É uma honra para nós. Que privilégio Te servir. É a melhor coisa. Te amar e Te servir com amor. Muito obrigada. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, gente? Então, é isso. Vamos viver na vitória.